Olá, alunos, seja muito bem-vindo de volta. Vamos continuar as nossas análises a respeito do panorama internacional e como eles podem impactar nossas operações logísticas globais. Eu trouxe aqui para vocês três reflexões aí a respeito do que a gente vê, o que está acontecendo no mercado internacional e que são os nossos aí parceiros comerciais, principais parceiros comerciais aí dentro do comércio internacional. Bom, uma das questões que paira na nossa cabeça aí é a relação que nós temos com a China e principalmente com os Estados Unidos, tá? E o que isso impacta para a logística brasileira. Uma das questões que vem à nossa mente aí, até para a gente poder fazer uma comparação de infraestrutura, que por onde a gente opera a nossa logística, né, os nossos sistemas de transportes, é qual a semelhança territorial entre Estados Unidos, China e Brasil. Basicamente o que nós temos é o seguinte: nós temos três países de dimensão continental. São países amplos, países que têm território bastante amplos aí, que têm um alcance para escoamento de produto no mercado internacional de uma maneira bem representativa. Então nós temos essa semelhança entre os Estados Unidos e a China. É lógico que isso vai variar um pouquinho com relação ao tipo de sistema de transportes que eles utilizam lá, né? É diferente do nosso aqui para a gente ter uma outra cultura, mas se assemelha com relação às dimensões de território que nós temos, tá? E vai estar relacionado, como eu disse para vocês, ao modal de transporte que eles utilizam, tá? E qual que é a importância do comércio internacional entre Estados Unidos e China para o Brasil? Tá? Essa é uma outra reflexão que a gente tem que fazer. A gente acompanha durante a mídia, diariamente, as posturas protecionistas, ou então os estilos comerciais que são tratados entre esses dois países aí, que impacta de uma certa maneira a economia global como um todo, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês a respeito disso. Tá? E por que a logística internacional do Brasil é importante entre esses países? Tá? A logística internacional ela vai traçar estratégias para que a gente possa escolher um modal de transporte que seja o mais eficiente possível para poder atender as necessidades de prazo, custo e também qualidade desses produtos que são escoados. Entre esses países, nós escoamos a soja, o minério de ferro, basicamente produtos agrícolas, e nós importamos produtos semi-manufaturados aqui para o nosso país, que faz com que isso tenha uma relação aí entre as cadeias de suprimento global, cadeia de suprimentos globais, que vai trazer aí mais competitividade para o Brasil. E respondendo ali a segunda pergunta, é importante que a gente tenha uma relação sadia tanto entre os nossos parceiros comerciais, que é o Brasil com outros países do mundo, e também as guerras comerciais que acontecem principalmente entre Estados Unidos e China, que é o caso aqui, eles geram efeitos negativos para os dois lados, né, tanto para eles quanto também para nível mundial, para a economia mundial. Tá? Por quê? Porque as cadeias de produção, as cadeias produtivas, as cadeias de suprimentos e consumo, elas estão interligadas. Então, por exemplo, se os Estados Unidos colocam barreiras protecionistas com altas taxações para a China, isso impacta no escoamento do produto brasileiro também e de outros países na economia, porque hoje nós temos cadeias de suprimentos que são globais e elas são afetadas de uma maneira ou de outra através de custos, através de prazos e através de restrição de volumes que são escoados entre os países, principalmente entre essas duas grandes potências aqui, Estados Unidos e China, tá bom? Era isso que eu queria conversar com vocês nessa aula. Trouxe aqui dois exemplos da China e dos Estados Unidos, que são grandes volumes aí que nós temos que utilizam aí a logística internacional para poder consumir os produtos, mas existem também outras relações internacionais que a gente vai fazer análise aqui a respeito ao longo do nosso curso para a gente poder ver como que ela pode impactar a logística global brasileira. Tá bom? Muito obrigado por você ter assistido, aguardo vocês na próxima aula, até mais.